Amanheci com uma mensagem no meu WhatsApp, uma amiga minha me mandou um link para esse vídeo aí. E quando eu abri o vídeo, eu tomei um susto, porque estava falando ali em questão de processo, tal, e meu vídeo estava no meio, eu falei, meu Deus, mas eu não fiz nada, eu só falei sobre isso, né? Não falei. Tomei um susto. Mas depois eu me pacifiquei, quero pacificar vocês também, tá? Porque não é com relação a mim. Inclusive, eu quero começar agradecendo a postura do Daniel ali no vídeo, pelo menos com relação a mim, eu posso agradecer, né? Porque da mesma maneira como eu fui tranquilo na exposição no debate, ele também foi. E tem muita gente, Daniel, que pinta o demônio de você, você sabe disso, né? Por conta das coisas que você está abordando. Mas eu entendo isso, porque também tem gente que pinta o demônio de mim. Porque eu estou abordando aqui fatos que demonstram que o movimento espírita está muito longe da verdade, está muito longe de Kardec e está produzindo coisas muito ruins, né? Inclusive, no vídeo você fala sobre uma autocrítica. É quase isso, porque eu não estou fazendo uma autocrítica porque eu não faço parte do movimento espírita. Já faz uns bons anos que eu me desliguei desse movimento espírita, né? Reconhecido assim genericamente por todos aqueles que estão aí nos centros espíritas, né? Porque é onde existe o movimento espírita hoje. Então tem muita gente que vivendo nesse ambiente religioso, dogmático, ritualístico, que se transformou sim o movimento espírita acaba atacando pedra em mim também por conta disso, eu entendo, mas são pessoas que não fazem esse esforço de investigar, de querer se desligar dos seus dogmas, das suas ideias arraigadas, né, e de ir lá investigar o que realmente existe em Kardec. Isso acontece muito, já fui expulso de tantos lugares, de tantos grupos, porque a gente fala, olha, isso aqui não é o que está lá na base, não é o que está lá. Não, mas você tem que aceitar. Aceitar o quê, meu querido? Aceitar a opinião de alguém? Aceitar uma opinião isolada? Não, mas porque foi Chico que. Não sei, mas não importa que tenha sido Chico, é uma opinião isolada. Não, enfim, e aí a gente cai nesse problema, né? Então, muito diferente de outras pessoas, né, que reagem dessa maneira e reagem até mesmo pessoas que estudam o espiritismo, que também criticam essas ideias, essas falsas ideias do movimento espírita, muitas vezes agem de maneira afetada. E isso, infelizmente, acaba caindo naquele problema que Kardec também falava, né? Não falava com essas palavras, são resultados do que ele dizia, do que ele demonstrava, mas quando nós nos colocamos, né? Eu venho aqui falar, olha, eu estou falando sobre espiritismo. Eu tenho que pensar como eu estou falando, o que eu estou falando, o cuidado com as palavras, o como eu estou me portando com relação a outras pessoas, né? Porque eu vou deixar a minha face do que seja o espiritismo. E isso, inclusive, a gente vê nos comentários ali ao vivo desse vídeo original, né? Que foi ali o do ex-espírita, lá no canal do Daniel Gontijo, né? Pessoas falando, né, com relação a outras. Se isso aí é ser espírita, eu não quero nunca ter contato com isso. E assim, então, complicado isso. A gente tem que pensar com relação a tudo isso, né? Essa ideia de processo não tem nada a ver comigo, tá? Então, como eu disse, fiquem em paz. Acontece que tem pessoas ali querendo dizer que vão processar ele porque está divulgando mentiras e coisas falsas. Eu não vejo nenhuma utilidade nisso, de verdade, né? Porque, em primeiro lugar, o Espiritismo não é uma religião, então a gente não sei se é a ideia, mas não dá nem para pensar em, em envolver nesse processo ideia de desrespeito religioso, qualquer coisa assim, porque o Espiritismo não é uma religião. Começa por aí. Eu até peço ao Daniel, né, um pouco de paciência com essas pessoas, mas eu entendo que se elas forem envolver em processo, ele vai ter que dar o lado dele, né, e vai ter, inclusive, talvez que reagir com relação a isso. Então, eu não vejo ganho para ninguém, é só uma grande perda de tempo, né, infelizmente. Aquilo que eu já tinha demonstrado no outro vídeo, né, sobre essa distância que hoje existe entre o movimento espírita e o espiritismo, eu queria falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro, eu começo dizendo que é muito importante que a gente busque fazer o nosso esforço, ao invés de ficar simplesmente agindo de uma forma reativa e indo para lá e para cá, a gente faça o esforço de trazer esse debate para esse ambiente de tranquilidade, de calma, né, sem afetação. Eu estou aprendendo com isso, inclusive, né, e demonstrando
o que é o espiritismo na sua base científica. E calma, eu já vou falar sobre ciência, não comece a tacar pedras, porque é pseudociência, eu sei que lá, calma, tá bom? Calma, quem for falar isso aí. A gente precisa fazer esse esforço. E isso parte de um entendimento que muitas dessas pessoas que reagem dessa forma não têm e também não querem fazer. Porque essas pessoas que dizem estudar o espiritismo, e estudam lá, não digo que não estudam, elas se fecharam a obras de contextualização que trazem fatos desconhecidos hoje daquela época, né? Então eu começo falando aqui sobre o espiritualismo racional. Tudo o que eu estou dizendo, o que eu vou dizer, está no livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo. É um livro de muito peso, é um livro que eu recomendo que todo mundo leia, inclusive quem esteja ao contrário do Espiritismo, né, que não concorde com o Espiritismo, leia ele também, porque pelo menos vai entender de onde vêm todas as coisas, tá? Ali na época de Kardec, a gente tinha o seguinte: é, bom, antes disso, a gente teve o dogmatismo religioso que atravessou os séculos, né? Dizendo-se cristão, mas contrariando completamente tudo aquilo que Jesus disse, ou que anotaram ali, né, que na Bíblia consta que ele disse, que ele demonstrou, né, que são coisas de uma moral, assim, inquestionável, não, de uma moral verdadeira. Inclusive, tem pessoas que dizem, né? Não me importa se Jesus fez ou não fez certos efeitos lá, os fenômenos que dizia, não importa. O que importa é que se a gente entendesse a mensagem daquele homem, a gente viveria bem, viveria em paz com todo mundo. Esse é o ponto, tá? Então, assim, as religiões contrariaram isso, criaram um monte de dogmas através dos concílios. Esses dogmas atravessaram os séculos, provocaram desgraças muito grandes, né? E provocaram uma, uma maneira de simplesmente querer que as pessoas aceitem certos dogmas para serem salvas, né? Vem daí também a questão da distorção de ideias originais, de colocar essa ideia de dualidade entre bem e mal, né, do demônio e tudo mais. E aí, para você fugir disso tudo, você aceita cegamente Jesus, a Deus, né, segue as leis e pronto, você está salvo, né? Esse era o dogma daquela época e ainda hoje existe, né? Aí começaram a nascer as ciências, e faz parte do ser humano, o método investigativo, ou a observação das coisas. Através dessa observação, a ciência começou a se desenvolver, principalmente, eu acho que a partir, né, do século XVII, XVIII e XIX. Daí, dessa ciência, o que aconteceu? O dogma diz esses absurdos. Tudo isso daqui não faz o menor sentido, isso tudo é irracional. Então, nada disso existe. E o que existe é isso que a gente pode medir, aferir, colocar num tubo de ensaio, ver sob o microscópio ou pela luneta, pelo telescópio. Essas são as coisas observáveis diretamente como fenômenos da matéria. Tá? Então, essa ciência adotou esse dogma também, um dogma totalmente materialista, e renegou completamente o espiritualismo. E aí a gente tem pessoas ali fazendo críticas muito grandes com relação aos dogmas, às religiões, né? Inclusive Voltaire foi um dos grandes, né, que fez tudo isso. Enfim, aí no início do século XIX, finalzinho do XVIII, início do século XIX, começaram a fazer observações racionais sobre a questão humana, de onde surgiu o seguinte princípio: o ser humano é uma alma encarnada e é da alma que vem a vontade. O atributo principal da alma é a vontade. Então, a vontade não seria fruto de uma bioquímica, de reações fisiológicas, de uma questão cerebral, mas sim uma questão da alma. O que é essa alma, se ela sobrevive após a morte, se ela reencarna, não era questão dessa ciência, de maneira alguma. Mas ela partia desse princípio. Essas ciências que foram se estruturando através dos estudos, elas então, a partir de 1818, se eu não me engano, elas foram adotadas como estudo francês. Então, as ciências morais, elas eram ensinadas, elas eram estudadas na Universidade de Sorbonne, na École Normale, em todo o ambiente de estudo francês e também depois se expandiram até pelo mundo. Foi a primeira escola filosófica que a gente teve aqui no Brasil, que não sobreviveu, aliás, por conta do religiosismo brasileiro, né, naquela época.
Então, esse estudo, que era um estudo científico, racional, determinou toda a grade das ciências morais do estudo francês. Era conhecido como espiritualismo racional esse movimento, né? Dentro dessas ciências, a gente tem que entender então que a moral naquele momento não era uma coisa vinda de fora, não era uma coisa imposta pela igreja, pela religião. Moral é isso aqui, você tem que seguir as leis de Deus. Não. A moral surge como consequência dos estudos a respeito do que rege o desenvolvimento humano, do que rege as relações humanas, as escolhas, as decisões humanas, tá? Estou falando de maneira simplória aqui. Dentro da grade dessas ciências morais, a gente tinha inclusive a psicologia devidamente enquadrada nesse contexto como a sua etimologia, que é o estudo da alma, né? Hoje ela é praticamente behaviorista, praticamente toda materialista, né? Naquele momento, não. É por conta justamente disso que a revista Espírita tem o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, né? Justamente bem enquadrada entre as ciências morais, caracterizada como uma ciência filosófica naquele momento. Mais uma vez, vocês precisam ler Autonomia para entender direitinho, porque eu posso estar fazendo alguma galhofada aqui, tá? Tem muito contexto ali, muito entendimento importante ali que às vezes eu não pego direitinho, tá? O espiritismo, então, ele se desenvolveu com base justamente nisso. E ainda em questão a questão de ciência, ele nasceu como praticamente todas as ciências humanas, através da observação racional. É justamente aí que se encaixa o axioma e não uma lei, como os espíritas modernos dizem, né? De causa e efeito, como se fosse uma coisa ligada aí a karma, lei do retorno, não tem nada a ver com isso. É um axioma, axioma científico. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Onde está essa causa é a chave da questão, né? E é justamente aí que entra todo o método investigativo de Kardec. Quem se dá o trabalho de estudar, mesmo que seja para concluir de outra maneira, tá? Porque a gente tem que lembrar, estamos falando de uma teoria científica, tá? Então a gente pode chegar a conclusões diferentes. Normal, é uma teoria científica. Quem se der o trabalho vai verificar ali que de qualquer coisa não se pode afirmar que Kardec seja uma pessoa, teria sido uma pessoa superficial, ingênua, tola, que tenha acreditado em qualquer coisa que dissessem, que tenha partido da primeira ideia, que tenha adotado ideias pessoais, tá? Verá que não existe nada disso. Diga-se de passagem, na Revista Espírita de dezembro de 1860, no artigo Organização do Espiritismo, a gente vai ver ali Kardec precedendo conceitos exatamente como os de Popper, que é aí um dos grandes pais, né, da questão da metodologia científica moderna. E Kardec traz isso antes ali, sobre esse racionalismo, né, científico. É muito interessante ver isso. Então a gente vê que Kardec não era uma pessoa vazia, uma pessoa tola, uma pessoa vã, um líder de uma seita ali que pegou e falou: isso aqui é o que eu acredito, eu digo aqui, essa daqui é a palavra de Deus e amém. Não foi isso que aconteceu. Então as pessoas que vêm e falam: o espiritismo é simplesmente uma crença, desculpem, amigos, não é. Então vocês precisam fazer isso. Ou então vocês acabam caindo. Estou falando alguns comentários que eu recebi no vídeo anterior, né? Vocês acabam caindo na leviandade de fazer julgamento apressado. Isso não é ser científico, né? Isso não é ser pesquisador, tá? Então, falei disso tudo por quê? Para que a gente possa compreender essa distância que tomou o espiritismo desse meio, desse ambiente, que, aliás, era justamente todo esse ambiente que dava ao espiritismo um crescimento galopante na França, na Europa e também em outros pontos do mundo, mas principalmente ali naquele núcleo, né? E esse crescimento, Kardec fala várias vezes, e a gente tem vários exemplos disso na Revista Espírita, ele se dava principalmente entre pessoas da mais alta instrução, entre médicos, entre doutores das ciências da época, entre pessoas da alta corte, enfim, entre pessoas de muita instrução, né? Então, a gente vê ali justamente aquilo que Kardec diz. A gente não pode dizer que são pessoas tolas que simplesmente acreditam em qualquer coisa. Não, muito pelo contrário. Quando é que tudo isso começou a se perder?
após a morte de Kardec. Nós temos nos livros finais de Kardec O Céu e o Inferno, de 1865, na terceira edição, e A Gênese, de 1869, na quarta edição, coisas incríveis, importantíssimas do ponto de vista da questão filosófica e da questão científica do Espiritismo. Existem erros da ciência da época, principalmente na Gênese? Claro que existem. A ciência da época era muito menos desenvolvida do que hoje. Esses erros da ciência da época, a gente coloca eles de lado, a gente supera eles através do que a própria ciência desenvolveu. E aliás, Kardec já tinha dito isso, né? Aquilo que a ciência demonstrar que está em errado no espiritismo, a gente coloca de lado e segue em frente, tá bom? Mas enfim, essas duas obras, elas foram muito importantes. Na obra O Céu e o Inferno, Kardec coloca abaixo as ideias de dualidade entre bem e mal, de céu e inferno, de diabo, enfim, de um monte de coisa. E ali no capítulo 8 ele traz a ideia sobre a progressão do, do ser humano, do espírito, através das encarnações e das leis da alma de uma maneira tão clara, tão objetiva e muito racional. Por mais que a pessoa queira falar, não, eu não acredito nisso tudo, mas não pode dizer que não é racional tudo aquilo, né? Que não tem uma profundidade muito grande. Acontece que após a morte de Kardec, justamente esse livro principalmente foi adulterado. A Gênese também foi, tem uma ligação entre as duas adulterações, mas principalmente no Céu e Inferno, essa adulteração foi muito grande. Tá? Inclusive, algumas pessoas, né, que fazem esse trabalho de crítica e do movimento espírita não conseguiram ainda perceber que é uma adulteração, não conseguiram admitir isso e a profundidade dessa adulteração. Então a gente entende certos pensamentos. E aí a gente começa a perceber o quê? Que nessa adulteração foi justamente onde foi inserido ali a ideia de que a gente nasce para pagar erro de vida passada, que a gente está aqui para cumprir apenas expiação, que a gente é espírito culpado e tudo mais, que é o que reina hoje no movimento espírita em todas as partes, em todos os pensamentos, de maneira genérica, tá bom? De maneira generalizada. Infelizmente. Uh, Começou com isso então. Essa adulteração foi um baque. Mas até ali ninguém tinha visto que era uma adulteração, essa ideia foi incorporada e tudo bem. Aí a Sociedade Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que deveria ter continuado com outras pessoas, ela foi traída, foi transformada em uma empresa com fins de lucro, e essa empresa, as pessoas ali nessa empresa começaram a trair completamente não só os princípios espíritas, mas como os princípios mais básicos da própria ciência. Então, principalmente na figura de Ley-Marie, ele começa a admitir, por conta de interesses materiais mesmo, de ganho, né? Começa a admitir conteúdos rustanguistas. Rustem era um grande dogmático, ele era um desses aí que diz que eu sou a revelação agora, os espíritos falam comigo aqui, ó, os quatro evangelistas estão falando comigo, aceitem a verdade, e ele traz diversos dogmas ali. Rustem era um grande inimigo do espiritismo, se tornou um grande inimigo de Kardec, porque Kardec justamente demonstrou que, apesar de ter muitos pontos ali de ligação com o espiritismo, tinham também os pontos contrários, porque ele partia de desenvolvimentos ali, de ideias, de conceitos, de hipóteses, simplesmente admitidas, vindas teoricamente de espíritos, sem passar pela metodologia necessária, né? Sem passar pela metodologia e organização. Aí Rustem, que tinha todo aquele orgulho, se transformou num inimigo de Kardec. Bom, seguidores de Rustem começam então ali a aliciar, por assim dizer, o Ley-Marie, começa a ser introduzido o rustanguismo dentro da revista espírita. Depois disso, a gente tem o Ley-Marie colocando na revista espírita, publicando matérias dizendo de um suposto médium, fotógrafo, que fazia fotos com pessoas mortas, tá? Os parentes vivos com as pessoas mortas. E ele começou a publicar isso na revista espírita, esse fotógrafo inclusive cobrava por tudo isso, coisa que é totalmente inadmissível, né, pelo espiritismo. E aí depois ele foi descoberto em fraude, sofreu um processo, ele, Ley-Marie ficou preso por 1 ano e pouco,
e isso ficou conhecido como o processo dos espíritas. Isso aí foi a primeira grande pá de cal no movimento espírita francês, que já estava abalado com a morte de Kardec, né, que perdeu ali os rumos, né, porque Kardec tinha essa característica de ser muito organizado, né, de dar o pilar ali para todo esse esforço. Depois disso, não contente com tudo isso, ele se aproximou da sociedade da Blavatsky, Helena Blavatsky, que é uma misticista, e começou a introduzir na revista espírita conteúdos misticistas, né? Ali começou a acabar tudo. Aí não faltava mais nada, né? Aconteceram as guerras, eu acho que foi em 1870 e pouco, né? Teve uma guerra lá dentro da França, questões sociais e tal. Veio o materialismo da Alemanha, começou a tomar vulto ali no ambiente francês, e basicamente foi o seguinte: tá vendo por que vocês perderam a guerra? Porque vocês estavam estudando essa besteira de espiritualismo racional, isso aí não serve para nada. Se vocês tivessem desenvolvido a força, as armas e tudo mais, a gente não teria perdido a guerra. Compraram essa ideia, colocaram o espiritualismo racional abaixo, e aí entrou o materialismo, que dominou aquele contexto todo. A partir daí, a gente tem o Comte ganhando força, mais uma vez, as ideias de Comte, em contrárias às ideias do espiritualismo racional. A gente tem vários desses materialistas ali, né, ditos psicólogos, simplesmente trazendo afirmações, só se afirma sobre as coisas, não se explica nada, né? E as pessoas começaram a comprar essas ideias, e elas foram se estabelecendo e transformaram todo esse contexto científico, né? Foi afastada toda a questão de um espiritualismo racional, de uma ciência ligada à metafísica, né? De teodiceia, de tudo mais. Isso foi separado das ciências. A psicologia tomou essa vertente quase totalmente materialista, né? E a gente começa a chegar nos momentos que no que a gente vê hoje refletido nas nossas ciências, na nossa sociedade, né? E também no que acontece no movimento espírita, porque daí, só para explicar então, que aconteceu? O movimento espírita, que começou a se fortalecer ali no Brasil no final do século XIX, já havia estudos antes, na época de Kardec, inclusive, o Manuel Porto Alegre, acho que é esse o nome dele, ele, na época de Kardec, viajou para lá, foi estudar espiritualismo racional, verificou, entendeu o espiritismo, começou a escrever cartas para o Brasil, falando: oh, isso aí é uma ciência muito interessante, precisa ser estudada. Dom Pedro II, que inicialmente proibiu, depois, quando viu que era uma ciência, ele era muito achegado às ciências, permitiu, né, que fossem feitos esses estudos, mas enfim. Aí, depois disso, criou-se a Federação Espírita Brasileira, tá? De início, talvez com ótimos propósitos, só que um grupo rostanguista chamado Grupo Saião, com Y, dominou a FEB logo nos seus primórdios. E aí começou a se estabelecer ali dentro dela todo esse afastamento gigantesco com o espiritismo verdadeiro. Então se colocou abaixo toda a questão das ciências, da metodologia, da organização, de tudo aquilo que Kardec demonstrava ser necessário para o desenvolvimento do espiritismo, foi colocado abaixo, né? A partir daquele momento, a FEB se assumiu como líder, como direcionadora do espiritismo no Brasil, só que com princípios rustanguistas. Inclusive, ela tinha como primeira cláusula, né, do seu estatuto o estudo de Rustem sobre Allan Kardec. E a gente vê, inclusive, na revista Reformador, lá do começo do século XX, várias publicações nesse sentido, falando, né, que eles preferiam Rustem sobre Kardec. Então, preferiam a, o resultado das opiniões pessoais de uma pessoa, de alguns espíritos ali, supostamente, sobre a metodologia, sobre a organização, sobre todo aquele cuidado que foi a doutrina espírita, né? Isso veio se estabelecendo, o tal do anjo Ismael ali, que era um espírito que se comunicava no grupo Saião, um espírito que falava apenas em misticismo, que estava obsedando aquele grupo, né? Veio se estabelecendo dentro da FEB. Aí a gente tem essa total derrocada, né, colocada de lado da questão dos grupos de evocações, dos grupos de pesquisa dentro do lar. Não, agora não pode, só pode dentro do centro. Não se pergunta, não se faz evocações. Lá no livro Consolador,
acho que é na pergunta 260, tem Emmanuel falando lá, supostamente, né? Não, não pode ser evocado, ou seja, não pode questionar, não pode perguntar, simplesmente fiquem aí como secretárias eletrônicas e aceitem as comunicações, né? Chico Xavier, que foi uma pessoa boníssima, um médium de muitas potencialidades, foi utilizado por esse sistema. Através dele, a gente sabe, vieram comunicações complicadas ali, inclusive de Emmanuel, com ideias contrárias a o, toda a ciência espírita. E aí a gente tem a formação de todo esse contexto, né, com os fins, meros fins de publicação, tá aqui, você, psicografou, dá aqui, poxa, que legal, um romance absurdo, não tem problema, a gente nem leu, vamos imprimir, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, né? E foi isso que a FEB fez. E assim se estabeleceu o movimento espírita em solo brasileiro, com os efeitos que a gente vê hoje, com coisas tão danosas que fazem se afastar dele pessoas de todos a todo momento, né, que vão para ou se tornam ateias ou agnósticas ou vão para outras religiões, já que o movimento espírita é uma religião, religião por religião acaba meio que tanto faz, né? Eu vou lá para outra, me sinto melhor na outra. Pelo menos lá não falam que eu nasci aqui para pagar erro de vida passada, esses absurdos que o movimento espírita está repercutindo e que causam todo esse cenário. Então vocês veem que é muito profundo o tema, tem muita coisa a ser estudada, além de toda a revista espírita, tem as obras de contextualização, como eu disse, Autonomia, do Paulo Henrique de Figueiredo, Revolução Espírita, do Paulo Henrique, também é muito importante de ser entendida, lá ele faz todo esse panorama sobre a formação das ciências, da filosofia, o espiritualismo racional, a culminação na ideia espírita, né, que ela provoca uma revolução pelas ideias, e não uma revolução por força material, social, política, seja lá o que for, né? Não é esse o fim da ciência espírita. E, e é isso. Só o que eu posso fazer é recomendar que cada um faça os seus estudos, se debruce sobre isso, né? E a gente não pode esquecer que se a gente realmente quer falar sobre alguma coisa, a gente precisa ir a fundo nisso. Eu não estou fazendo isso como uma crítica necessariamente ao Daniel, porque a gente vê as coisas como elas são, né? É assim que a gente vê as coisas como elas são. Mas a partir do momento em que a gente começa a perceber que o que a gente vê como as coisas são, na verdade, não reflete a origem a verdadeira face dessas coisas, né? Então a gente pode fazer o esforço de ir lá e investigar mais sobre todas elas, né? Para para que a gente não caia, né, nos erros da leviandade, né? Infelizmente tem muita gente dentro do movimento espírita e fora dele que agem de maneira totalmente leviana, com conceitos prévios formados, né, se apegando às suas próprias ideias dogmáticas. Obrigado por ficar até aqui mais uma vez e vamos ver no que vai dar toda essa história.